chegamos então na parte 3. Agora eu quero falar para você sobre fundamentos básicos de tráfego pago no Instagram. Pessoal, entende uma coisa importante que eu vou te dizer agora. Eu não vou esgotar o anúncio tráfego pago. Um treinamento de tráfego pago levaria no mínimo 40, 50 horas. Existem grandes especialistas que podem ensinar você muito mais sobre tráfego pago, mas eu quero te dar alguns insights. Eu quero ajudar você a compreender algumas coisas que realmente fazem diferença. E por que eu acho que eu posso dar essas dicas para você? Primeiro lugar, porque eu fiz curso de gestor de tráfego. Eu sei como usar Google Ads, eu fiz cursos de Google Ads. Eu faço lançamentos digitais, eu aprendi com os melhores como Érico Rocha e outros. Eu sou um cara hoje que a minha empresa, ela investe dezenas de milhares de reais por mês em tráfego pago, gerando resultados relevantes. Então, o que eu vou te dizer agora não tem o objetivo de dizer assim, vou te ensinar agora como fazer tráfego pago, porque só aprender a usar o gerenciador precisaria de 10, 15 horas. Mas várias dicas vão ser relevantes para você. Vamos começar com a mais simples de todas. Toda vez que você for botar dinheiro no Instagram, você vai fazer um anúncio, você tem duas possibilidades. A possibilidade número 1 é você ir lá para o gerenciador de anúncios e colocar o seu anúncio para rodar. E existe uma possibilidade mais simples, que é você clicar naquele botãozinho que aparece depois do teu post escrito turbinar publicação. Muita gente diz assim para mim, Eduardo, clicar no botão turbinar publicação é coisa de amador. Será? Eu tenho vários mentorados meus que têm resultados bem relevantes usando o turbinar publicação. Mas eu preciso, neste momento, te explicar qual é a diferença entre um e outro. Quais são as vantagens do gerenciador de anúncios que estão na tua tela, neste momento, aqui no treinamento, como vender mais pelo Instagram. Primeiro lugar, ele é muito mais profissional. Você consegue ter muito mais variáveis para trabalhar do que simplesmente o botão turbinar publicação. Se você já tem uma verba de anúncios um pouco relevante, não usa mais o turbinar, usa o gerenciador de anúncios. Lá no gerenciador, você pode pesquisar muito melhor os públicos, encontrar com clareza, encontrar assim de uma forma precisa a persona que compra com você. Inclusive no próprio gerenciador tem uma coisa muito poderosa, que é você criar aqueles públicos de 1 ou 2% semelhantes a quem já te segue nesse momento. O que não funciona tão bem lá no turbinar publicação. Outra coisa que você só tem no gerenciador, e atenção, isso é uma das coisas mais importantes de todas. Só no gerenciador você consegue fazer um anúncio para quem te segue. No botão turbinar publicação, você não está enviando o teu anúncio para quem te segue. Então isso é uma coisa maluca, né? Então vamos imaginar o seguinte. Você tem 5 mil seguidores no Instagram. E você clica no turbinar publicação, o teu anúncio só não vai para quem te segue. Só vai para estranho. No gerenciador, você consegue usar um pixel e saber a exata relação financeira. No gerenciador, você diz assim, nesse anúncio eu gastei R$50 e faturei R$2.000. No gerenciador, tu olha tudo numa única tela. E claro, no gerenciador, você faz testes AB, testa copies diferentes, testa anúncios diferentes, testa um vídeo, um carrossel, um estático. O gerenciador é muito mais profissional. Se você ainda não usa o gerenciador de anúncios, nós temos 2 caminhos. Caminho número 1, aprende a usar o gerenciador. Vai estudar. Honestamente, eu não conheço nada nos últimos tempos que uma pessoa que se dedique a aprender não consiga aprender. Às vezes o que acontece com a gente, nós somos muito comodistas. Nós só queremos as coisas fáceis. Eu tenho certeza que se você for hoje comprar um treinamento sobre como usar o gerenciador de anúncios, você vai pagar por esse treinamento, em 15 dias você já está usando o gerenciador. 15 dias, você tem conhecimento.
Ah, Eduardo, mas eu tô sem dinheiro para comprar. Bota lá no YouTube como usar o gerenciador de anúncios. Só do Pedro Sobral vão ter 50, 100 conteúdos extraordinários do cara que mais entende de uso do gerenciador de anúncios. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Atenção, eu fiz essa afirmação essa semana em uma palestra que eu estava dando. Talvez hoje em dia o funcionário mais importante de uma empresa seja alguém que não é funcionário, porque normalmente essas pessoas são autônomas. Talvez hoje, para o sucesso de uma empresa, o elemento mais importante seja o gestor de tráfego pago. Afirmo para você, sem medo de ser feliz. Sabe quando é que os meus negócios decolaram? Sabe quando é que eu comecei a bombar os meus negócios no Instagram, que é o meu principal monetizador? Quando eu coloquei um ótimo gestor de tráfego. Ah, Eduardo, mas eu não conheço bons gestores de tráfego. Se você não conhece, manda um direct para mim no Instagram dizendo assim, ó, Eduardo, me manda nome aí de alguns gestores de tráfego. Conheço várias pessoas maravilhosas. Então, Eduardo, eu não tenho dinheiro, preciso estudar um pouco? Maravilha. Tem condições, contrata um bom gestor de tráfego. Você vai ver que resultados vão trazer para você. E uma dica importante, mesmo que você contrate um bom gestor de tráfego, você deveria estudar um pouquinho melhor o gerenciador. Acho muito ruim você cobrar de pessoas que você não tem a mínima ideia de como ele está fazendo aquilo. Eduardo, e o botão turbinar? Eu disse para você no início, o botão turbinar não é uma má opção. Ele é uma opção muito mais básica. E você sabe, né, pessoal? O Mark Zuckerberg e todo o time dele, eles não botam dinheiro fora, né? Por que existe o botão turbinar? Porque a grande maioria das pessoas não sabe usar o gerenciador de anúncio. A grande maioria das pessoas são pessoas físicas. Gente que tem uma empresa, às vezes é a própria empresa da pessoa, ela nem funcionários tem. Então essa pessoa não tem nem tempo de usar o gerenciador de anúncio. Então, quando eu boto ali turbinar publicação, naquele momento eu estou fazendo um processo mais rápido. Existe uma outra grande vantagem. Atenção, o Instagram muda toda hora algumas diretrizes básicas. Mas hoje, se você quer ter como objetivo mais gente começando a te seguir, a melhor forma de fazer isso, na minha opinião, é usar o botão turbinar publicação. Porque ali no botão turbinar publicação tem um objetivo chamado mais visitas ao perfil. E aí você vai descobrir uma das perguntas chaves do mundo digital. Quanto eu preciso pagar para ter mais um seguidor? Atenção, você me entendeu bem? Eu não falei comprar seguidor, é fazer anúncios que mais gente veja o teu conteúdo e diga, quero seguir essa empresa, quero seguir essa clínica, quero seguir a sua lógica. E assim, a terceira vantagem que está na tua tela nesse momento é que com o botão turbinar, você acompanha no próprio feed, você clica ali no anúncio que está turbinado e aparece ali insights. Ali você vê quantas pessoas chegaram, quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram no botão. Então, existem várias vantagens para tornar relevante também usar o botão turbinar. Mas, repito, o gerenciador de anúncios é muito mais profissional e vai gerar conteúdos relevantes para você. O botão turbinar é uma alternativa que é inferior, mas é melhor do que nada. Olha só, sempre que você for turbinar o conteúdo ali no post, o Instagram vai te dar 3 objetivos neste momento que eu estou gravando o vídeo. O primeiro objetivo que ele vai te permitir é mais visitas ao perfil. Ou seja, o teu post, o teu feed, né, o teu estático, o teu Reels, se você botar mais visitas ao perfil, mais gente vai ir para a tua bio para talvez te seguir. A segunda opção que o botão turbinar te permite é mais acessos a uma determinada página. Ou seja, você pode botar a tua página de vendas, a tua página onde as pessoas compram. E esse também é um objetivo relevante. E a terceira possibilidade do botão turbinar é botar mais mensagens. Quando você usar o botão turbinar, você pode mandar mais mensagens para o Messenger, para o direct do Instagram ou para o WhatsApp. Minha opinião, manda sempre para o WhatsApp. O WhatsApp tem muito mais resultado.
Neste momento, eu quero também tentar te responder uma pergunta que foi uma das perguntas que eu mais tentei encontrar um caminho para mim. E vou fazer uma afirmação para você. Eu errei muito nisso. E hoje eu me sinto pronto para tentar ajudar você a não errar mais nesse sentido. Se você me perguntasse agora, Eduardo, como eu deveria usar a minha verba de anúncios? Vamos fazer de conta uma coisa, pessoal, que você na sua equação decidiu investir R$1.000 por mês em tráfego pago. Minha sugestão, pega R$300, ou seja, 30% dessa verba e investe em distribuição de conteúdo. Vamos relembrar o que é distribuição de conteúdo? É fazer o seu post chegar para mais gente. É fazer com que mais pessoas tenham relevância. Porque se você tem 5.000 seguidores e postar e botar ali só o orgânico, talvez vai chegar para 250. Mas se de repente você botar 10, 15, R$20, vai chegar para 3 vezes mais. Eu errei muito no meu Instagram porque eu não tinha verba para distribuição de conteúdo. Eduardo, mas não é melhor botar em anúncio? Não, você pode fazer os dois. A distribuição de conteúdo vai fazer com que mais gente saiba sobre você, para que quando você anunciar, mais pessoas queiram comprar de você. E eu botaria 70% da minha verba para tráfego pago, aí sim, em anúncios pagos. Para isso, minha sugestão, larga o post, vê qual deles está rendendo melhor e em cima disso, bota dinheiro. Eu botaria no gerenciador de anúncios. Se você quiser botar no botão turbinar publicação, tá tudo certo, tá tudo bem, não vou discutir com você. Deixa eu ainda te falar a equação mais importante do tráfego pago. Vamos ver, para o que você está fazendo nesse momento, porque foi quando eu acertei isso que eu revolucionei a minha vida no mundo digital. E foi quando meus mentorados acertaram isso que eles mudaram por completo os seus resultados. Existem perguntas que farão você poder alcançar vendas que você sequer imagina que possa alcançar. Quer saber quais são essas perguntas? Pergunta número 1. Quantos leads eu preciso para fechar uma venda? Essa é a primeira pergunta. A experiência vai te dar isso se você tiver métrica, se você acompanhar. Vamos dizer que você descobriu então que você precisa de 15 leads para fechar uma venda. Ou seja, você em média precisa fazer contato com 15 pessoas para fechar uma venda. Você acabou de descobrir qual é o seu índice de conversão. A próxima pergunta é: quanto eu posso pagar por lead para que se em 15 leads que chegarem, eu fechar uma venda? E daqui a pouco você vai descobrir, por exemplo, que você pode pagar R$10 por um lead. Aí você vai gastar R$150 para fazer uma venda. Mas digamos que seja uma venda de R$1.500. A partir do momento que você tem essa resposta, sabe o que você vai fazer a partir desse momento? Você vai simplesmente, a partir de agora, escalar o teu negócio. Fazer você anunciar como nunca. Eu começava anunciando R$100 por mês, depois 500, depois 1.000, depois 10.000, hoje dezenas. Por quê? Porque eu descobri a minha equação de tráfego. Vou repetir as perguntas-chaves. Pergunta número 1, quantos leads eu preciso para fechar uma venda? Pergunta número 2, quanto eu posso pagar por lead, sabendo que eu preciso essa proporção para fechar uma venda? A partir deste momento, é só você escalar o seu negócio. Meu amigo, minha amiga, eu terminei nesse momento a parte técnica. E eu imagino que alguns de vocês neste momento, e eu sou muito grato a você que está assistindo aqui dentro do Vendedor na Era Digital, o bloco do Como Vender Mais pelo Instagram, e alguns de vocês, se eu não estiver enganado, nesse momento estão pensando: nossa, Eduardo, como é difícil. Dá uma olhada no slide que está aparecendo na tua tela. A vida nos coloca 2 caminhos em tudo na vida. Existe o caminho do mais fácil e existe os caminhos dos desafios que a vida nos traz. Infelizmente, sem nenhuma maldade, e por favor, eu não estou condenando ninguém, a grande maioria das pessoas tem trilhado o caminho do mais fácil. Não dá tanto trabalho, não precisa ficar se desgastando,
Não precisa ter que estudar como você fez. Só nesse módulo você vai passar aqui 80 minutos comigo, ou uma hora e meia, não importa. E existe um caminho dos desafios da vida. A grande maioria das pessoas escolheu o caminho mais fácil. E infelizmente, o caminho mais fácil não leva à realização. Acredita em mim. No caminho, toda vez que você escolher o caminho mais fácil, você vai estar escolhendo um caminho que não vai permitir a você realizar seus sonhos de vida. Mas toda vez que você escolher o caminho dos desafios da vida, você vai prosperar. Não existe sucesso no Instagram para quem quer escolher o caminho mais fácil. Dá trabalho postar, tem que criar conteúdo de relevância, de qualidade, tem que ter aquele, vou fazer um estático por dia no feed, um Reels e 3, dá trabalho. Vou usar o ChatGPT para pesquisar conteúdo, dá trabalho. Vou ter que usar o gerenciador de anúncios, dá trabalho. Vou ter que usar o turbinar publicação, dá trabalho também. Vou ter que me lembrar que quando postar um stories, tem que usar uma enquete, dá trabalho também. Mas afinal de contas, o que dá trabalho não é o que te leva na prosperidade. O grande palestrante Zig Ziglar, ele tinha uma frase maravilhosa. Ele dizia assim: faça hoje o que a maioria não faz, para ter amanhã o que a maioria não tem. Seja único. Faça a diferença. Eu estou desafiando você carinhosamente, com um profundo respeito a você que está comigo neste momento aqui, entendendo os conceitos de vender nessa era digital incrível que a gente está vivendo. Vai para o caminho que vai te levar para a prosperidade. Vai para o caminho que vai te permitir realizar teus sonhos. Vai para o caminho que vai permitir a você oferecer uma vida legal para todas as pessoas que você ama e que dependem de você. Para de procurar atalhos. Não existe atalho na vida. O que existe é trabalho árduo, duro, dia após dia, sempre inovando, sempre estudando, sempre procurando ser melhor. Assuma o desafio de pensar e fazer a coisa diferente das pessoas que estão trilhando essa estrada do mais fácil. Se você escolher o caminho mais fácil do Instagram, você não vai prosperar. Agora, se você escolher o caminho de fazer o que precisa ser feito, te prepara, você vai bombar. E tem uma outra coisa. As pessoas também me parecem em busca de um milagre. Elas querem mudar hoje o seu Instagram e achar que na semana que vem já mudou tudo. Não vai acontecer isso. Neste momento que eu estou gravando com você, não sei quando é que você vai assistir, eu estou com 600 mil pessoas me seguindo hoje, só no Instagram, tá? 600 mil pessoas aproximadamente. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Meu amigo, eu não comecei com 600 mil seguidores. E olha aqui os cabelinhos brancos. Não comecei com 600 mil, eu comecei com 1000. Eu fazia live, ninguém entrava. Eu cheguei a fazer live com 2 pessoas. E um desgraçado lá foi embora no meio da live, fiquei eu e outro. Hoje eu abro uma live, eu tenho centenas, às vezes milhares de pessoas, mas não começou assim. Antes eu não postava Reels porque dava trabalho. Hoje eu não vivo sem postar um Reels. Você tem que descobrir, por exemplo, quais são os horários que teus posts geram mais relevância. Porque quando você faz um post no Instagram, a primeira métrica é o seguinte: em meia hora, quantas pessoas curtiram? Quantas pessoas comentaram? Não deu curtida nem comentário, o algoritmo já não distribui mais. Isso dá trabalho. Tem que estudar quais são os horários mais relevantes para a tua audiência. Então, escolhe um caminho que vai te levar para a prosperidade. O Instagram é uma máquina de vendas. Talvez daqui a um tempo, você se lembra que existiu o Orkut? Talvez daqui a um tempo não vai ter mais o Instagram. Talvez vão ter outros caminhos para a gente vender mais no digital. Mas uma coisa é certa: o digital veio para ficar. O digital é um caminho que você precisa entrar para vender mais. Seja usar o WhatsApp, seja usar uma chamada de vídeo, o direct no Instagram, o anúncio pago no Google. O digital veio para ficar e veio para você fazer muito dinheiro. Eu não conheço hoje gente que está fazendo muito dinheiro e que não está usando o mundo digital para gerar grandes negócios. O que eu te mostrei aqui foi um beabá, um básico, um roteiro, se você me permite, um mapa, um caminho. Porque se você fizer isso, você vai ter no Instagram
uma verdadeira máquina de vendas para a tua empresa. Convido você para conhecer todos os outros treinamentos que eu tenho. Eu tenho treinamentos incríveis, maravilhosos para você. Quer ver? Tem como vender valor e não preço. Tem um treinamento chamado Como Dar um Show de Atendimento, fantástico para você que está aqui assistindo o treinamento, como vender mais no Instagram. Eu tenho quase uma dezena de treinamentos espetaculares para você assistir. Então, se você ainda não me segue lá nas redes sociais e no Instagram. E a partir de agora, faça o que precisa ser feito, porque eu tenho certeza que você vai estar no caminho da prosperidade. Um abraço carinhoso para todos vocês.